E pode começar, Fernando, Ótimo. pode começar. Presta atenção aí para mim. Boa noite, boa noite. Primeiramente, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre neuroplasticidade e hipnose. Neuroplasticidade é um assunto que eu já venho estudando há alguns anos e já tive a honra e o prazer de discorrer sobre o assunto, tanto na jornada como no congresso. Mas eu gostaria de iniciar Põe lá no banheiro. trazendo um prisma um pouco diferente do que normalmente eu inicio, né? E aí eu trago hoje no nosso bate-papo uma experiência que são inúmeras experiências, mas eu escolhi uma que é mais desafiadora para a gente poder entender um pouquinho como é que é esse processo que eu venho trabalhando com ele. Então, eu começo trazendo aí René Descartes, que ele acreditava de fato que nosso universo ele era controlado, né, pelas leis, e que o mundo físico ele era objetivo, né? Ou seja, que a nossa mente, por não ser linear, ela não era passiva de ser entendida pela ciência, e sim pela religião. E com isso ele iniciou essa dicotomia, né, mente e corpo, que sofremos até hoje. E em seguida nós tivemos aí o querido Isaac Newton, né, com suas leis e com a física clássica, trazendo que todas as coisas são consideradas sólidas e que tudo é pré-determinado, ou seja, nós não temos o que fazer a não ser seguir o curso que já está pré-determinado. Por que eu estou trazendo isso, né? Por que eu estou trazendo a física? Porque eu quero colocar o pé na física quântica, que explica, e hoje eu sei que são dois ramos da ciência que explicam muita coisa, inclusive como a gente pode nos transformar, como a gente pode nos melhorar, como a gente pode alcançar, que é uma palavra que eu não gosto de dizer, mas como a gente pode alcançar a nossa cura, nossa mudança, sobretudo. Então, eu trago também o querido Einstein, que foi ele que trouxe em sua equação que a matéria e a energia elas estão tão correlacionadas entre elas que elas são a mesma coisa. E a partir desse estudo de Einstein, com o aprimoramento dos equipamentos, foi possível ampliar esses estudos e chegar à conclusão de que muito da verdade que foi dita hoje ela não prevalece mais como verdade. E é o caso da análise do átomo. Essa primeira imagem aqui é a imagem como nós tínhamos da física clássica do átomo, né? Que acreditava-se que ele era composto de material sólido. E a física quântica hoje, em seus aprimoramentos e pesquisas, estudos e observações, chegaram realmente a determinar que o átomo hoje ele compreende 99,999% de energia e 0,0001 de matéria. E esse átomo ele está em todos os lugares. Está na gente, está nos objetos, está no universo. Então implica dizer que o todo é muito mais energia do que matéria. A matéria é insignificante, a matéria quase não existe. E hoje nós somos a representação dessa energia condensada. E essa teoria ela é muito interessante, principalmente para a gente trabalhar com a neuroplasticidade, e a gente vai fazer o link disso ainda hoje. Então, prosseguindo, vamos ainda continuar falando um pouquinho sobre a questão do átomo. Então, foi feito estudos e que chegou à conclusão de que no átomo existe essa nuvem de elétrons e existe o núcleo. E quando eles foram observar nessa nuvem de elétrons, eles percebiam que a partícula de elétron ela só aparecia no local onde o observador estava olhando. Então, se o observador mudasse o lugar para onde ele estava focando, aquela partícula de elétron aparecia naquele lugar e desaparecia do outro.
Então, eles chamaram isso de colapso da função de onda ou efeito do observador. Ou seja, eles entenderam que se a gente direcionar nossa atenção, a gente pode materializar a partícula do elétron. Como nós somos 99,9999% de energia, nós podemos manipular essa energia de acordo com nossos pensamentos e nossos sentimentos. E isso foi uma descoberta fantástica na física quântica, porque isso aí quebrando alguns padrões que já existiam, e a gente partindo da premissa que todas as coisas do universo físico são compostos de partículas subatômicas, com os próprios elétrons, né? E esse estado de onda, eles são potencialmente todas as coisas e coisa nenhuma ao mesmo tempo. Ou seja, é uma nuvem de elétrons, ela não é nada, e ao mesmo tempo ela pode ser tudo. Em outras palavras, nós podemos modificar nossa vida a partir dos nossos pensamentos, mas para que esses pensamentos eles ganhem essa força de mudança, para a mudança, precisa-se que nestes pensamentos, ou seja, algo que seja a meta, o objetivo, ele seja envolvido por um sentimento que esteja na mesma frequência, estejam alinhados. Então, existem em todas as partes, e em parte alguma, até serem observados. É aquele experimento. Nós podemos continuar na inércia em nossas vidas se não iniciarmos a mudança de pensamento e de sentimento. Ou podemos nos curar ou nos mudar conforme acreditamos que esse pensamento e esse sentimento alinhados favoreça essa mudança, essa alteração da carga energética, né? nessa energia. Se as partículas subatômicas podem existir um número infinito de possibilidades locais simultaneamente, ou seja, quebra a questão de tempo e espaço, somos potencialmente capazes de colapsar em existência um número infinito de possibilidades e realidades. Ou seja, eu não preciso ser o mesmo eu do sempre. Eu posso mudar. E aí, em paralelo a isso, a neurociência, ela nos traz, quando foca na neuroplasticidade, a nossa possibilidade e capacidade também de mudança. Eu fiz questão de trazer os conceitos da física quântica, até mesmo antes de entrar na neuroplasticidade, porque a neuroplasticidade ela também vai ser uma consequência dessa teoria. Se a gente consegue imaginar que um evento futuro, que seja ele a cura de um problema, que seja o melhoramento de uma condição, se aquilo está atrelado aos meus desejos, aqueles meus desejos mais íntimos, eu já crio essa realidade, essa possibilidade dentro do campo quântico. A possibilidade ela já existe. Vai acontecer só com isso? Não. Ela existe a possibilidade, mas eu preciso atrair essa possibilidade para mim. Então, eu preciso utilizar de mecanismos mentais, mas também sentimentais, né, do sentimento daquilo que eu quero alcançar, como se eu já tivesse alcançado. Então, é a união de duas coisas. É a união da mudança do pensamento, mas o sentimento. Eles dois tornam-se um veículo para colapsar, para poder você alcançar essa mudança no campo magnético, né? No campo energético. Então, foi feito um experimento com hemácias, né? Feito pelo Dr. William Brown, que é citado no livro Coração da Mente, e é um experimento bem interessante, porque as células sanguíneas eram colocadas em um ambiente hostil, um ambiente este que, em pouco tempo, se houvesse algum tipo de intervenção, essas hemácias elas morreriam, né? Então, foi treinado voluntários para que esses voluntários fizessem uso da atenção, né, fossem focados com a intenção de que essas hemácias vivessem o máximo possível. E os resultados que se apresentou após esse experimento, e experimentos que se seguiram,
é que essas hemácias tiveram essa vida útil muito maior do que em condições normais. Começaram a perceber que o pensamento, né, que é esse deslocamento de energia, junto com algo intencional, começaram a fazer algum tipo de diferença, né? E vários experimentos foram feitos em torno disso. Tem um experimento que um doador, ele era analisado o doador de DNA e o próprio DNA na mesma sala, ambos monitorados, e todo o estímulo que esse doador recebia era sinalizado no DNA. E aí começaram a afastar o doador do DNA em metros, uma sala, o outro noutra, e eram acompanhados simultaneamente, e o resultado era o mesmo. Sempre que o doador recebia um estímulo, na mesma hora, simultaneamente, aquele DNA respondia aos estímulos. E esse experimento foi repetido e só foi cessado quando o doador e o DNA estavam afastados em 80 quilômetros, com os mesmos resultados. Com isso, vocês entendem que nós temos em nossa matéria, em nossa composição, comunicações simultâneas, mesmo que afastado da matéria afastada, existe um tipo de comunicação simultânea que veicula, quebrando tempo e espaço. É bem da física quântica isso, né? Então, entrando pela vertente do tempo e espaço. E foi feito também um experimento com placenta humana, onde esta placenta, pessoas eram treinadas para emanar pensamentos atrelados a sentimentos, e essa placenta humana, quando o grupo emanava gratidão, amor, apreço, esse componente era relaxado e tinha os filamentos estirados, como se o DNA ficasse mais alongado, ficasse maior. E ao mesmo objeto, quando submetido a intenções e sentimentos de raiva, medo, estresse, ele era encolhido. E alguns dados, alguns códigos do DNA foram apagados. E isso abriu campo para muito estudo, né? E o pensamento tem esse poder de materializar, de poder de modificar, inclusive DNA. Esses estudos começaram a se ampliar. Então, chegamos à conclusão que o campo quântico é esse campo que, vamos falar numa linguagem mais próxima, né? É tudo que vivemos, o campo quântico é esse universo cósmico, é o ar que respiramos, é a psicosfera. Esse campo quântico não responde simplesmente aos nossos desejos, que são as solicitações emocionais, não só a eles. Né? Na hora que desejamos, mas que pensamos nisso, né? Nós criamos a possibilidade. Nem ele responde apenas aos pensamentos, mas se os nossos desejos, né, os sentimentos e esses pensamentos estiverem alinhados, estiverem de forma coerente, a gente transmitindo o mesmo sinal, a gente faz com que isso seja materializado. O Joe Dispenza, ele estava na década de 80 participando de um triatlon, quando ele sofreu um acidente, um carro bateu nele a 90 km por hora, ele foi projetado e na queda ele teve um esmagamento das 6 das 7 cervicais. E ele foi diagnosticado com tetraplegia, não quis submeter a uma cirurgia, porque a cirurgia seria só para um maior conforto, mas que o prognóstico médico era de não retomar a atividade com as pernas. Ele podia até voltar a alguns movimentos com os braços, mas não teria os movimentos finos e também não andaria mais. E ele, não aceitando isso, resolveu mudar a forma de pensar e sabendo que existia uma energia maior que tinha dado a ele essa vida e esse corpo, e ele poderia se programar para que recuperasse a mesma condição anterior. Então ele passou a mentalizar
mentalizar. Então, ele fazia a criação de imagens, a reconstrução de cada vértebra. Então, ele passava horas, eram 3 horas por dia, na imagem, reconstruindo cada vértebra. Ele diz o seguinte: se eles, por um acaso, perdesse a atenção e pensasse em outra coisa, ele começava tudo de novo. Então, ele foi construindo, depois de algumas semanas, ele passou algumas semanas iniciais tendo dificuldade, né, com essa mentalização, mas aí, por fim, conseguiu concentrar, conseguiu trabalhar. Então, ele entrava naquele estágio de mentalização, de visualização, onde o mundo estava ao seu redor, deixava de existir, e só existia ele reconstruindo cada vértebra. E ele começou a construir em cada vértebra. Ele só passava para a vértebra seguinte quando ele de forma imagética, ele tivesse reconstruído toda aquela primeira vértebra. E assim por diante. E depois ele fez a reconstrução da medula. Diz que com 6 semanas começou a sentir alguns movimentos nas mãos e nos pés. E em 10 meses ele voltou a andar. E hoje, se brincar, ele anda melhor do que eu. Então, é um caso que foi estudado, ele mesmo até hoje estuda, né, o comportamento do cérebro, as funções cerebrais. E ele teve o alcançar dessa reprogramação e dessa cura, né, apesar de não gostar desse nome cura, eu já falei várias vezes hoje, mas devido a essa neuroplasticidade. Então, ele começou a alcançar essa neuroplasticidade e ele diz o seguinte, que para você alcançar essa neuroplasticidade, você precisa, de fato, fazer uso deste pensamento, porque na hora que nós criamos imagem, nós estamos pensando, de fato, mas a gente tem que rechear esse pensamento com as emoções. A gente precisa valorizar esse pensamento com o sentimento de que já alcançou aquilo. Então, em cada vértebra que ele trabalhava de forma imagética, construía de forma imagética, ele sentia as emoções de que tinha conseguido reconstruir uma vértebra. Então, ele sentia, e essas informações, esse sentimento passava para o próprio corpo, ao ponto dele achar ou sentir no corpo que aquela vértebra já estava reconstruída e ele poderia passar para a vértebra seguinte. Se a gente for analisar a nível de tempo, em 10 meses ele conseguiu voltar a andar. Foi um tempo, vamos dizer assim, curto, mas que a disciplina, a mudança de pensamento, a mudança de sentimento dele é que imperou para que toda essa reorganização celular existisse. E aí eu trago aqui os agentes, né, responsáveis por nossa mudança, né, vamos dizer assim. Minha aula de hipnose. São nossos componentes da mente, que promove, né, os componentes do corpo, são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Estava falando de componentes, os agentes que são responsáveis por nossa mudança. Então, entendendo melhor, nós temos os componentes da mente, que são os pensamentos e sentimentos, que eles promovem os componentes do corpo, que são os sinais elétricos, e a atração magnética, citada há pouco quando falamos da física quântica. Mais uma vez. Eu trago uma analogia para a gente poder ingressar de fato na neuroplasticidade. E a gente pode perguntar assim, o que é que faz o coração bater, né? De onde vem essa inteligência, essa energia que mantém nosso coração batendo, né? E a resposta é simples, ela vem do sistema nervoso autônomo, né? E onde está localizado esse sistema nervoso autônomo, né? É claro que é no cérebro, o nosso sistema límbico faz parte do sistema nervoso autônomo. Mas dentro do cérebro existem tecidos específicos responsáveis por manter esse batimento cardíaco. Claro que existe. E esses tecidos são compostos de quê? De moléculas. E essas moléculas são compostas de quê? De átomos.
E esses átomos são compostos de quê? Partículas subatômicas. E elas? De que são compostas? De energia. Então, a gente, para iniciar qualquer mudança com a neuroplasticidade, porque saindo do viés vertical de que a neuroplasticidade é apenas a mudança de estrutura em função do nosso cérebro, a gente precisa entender o que acontece, que antecede, como isso vai acontecer. Então, entrando já no viés da neuroplasticidade, que é essa propriedade de mudar a própria estrutura em função por meio do pensamento ou de atividades, né? E eu trouxe essa imagenzinha aqui que a gente pode perceber, isso é um processo de neuroplasticidade, né? Aumentando as sinapses. E eu gostaria de falar aqui também da epigenética, né? Que é essa mudança da expressão do material genético a partir de inúmeros estímulos que nós recebemos, mentais, ambientais, alimentares, físicos. Tá? Nós estamos sempre sofrendo neuroplasticidade, desde a hora que nós nascemos até a hora que iremos morrer. Né? Quando a gente fala de trabalhar a neuroplasticidade, não é que algo vá favorecer a neuroplasticidade, a gente já está inserido nessa neuroplasticidade. Agora, se eu continuo sendo o mesmo sempre, se eu continuo na mesma inércia, se eu continuo o mesmo ser automático, fazendo as coisas de forma automática, eu vou desabilitar ou vou frear essa neuroplasticidade. E com isso eu vou me estagnando em algumas funções ou vou perdendo outras funções. E o importante de tudo isso é a gente, a partir de então, pensar fora da caixa. Né? Que assim, é ter novos pensamentos, é criar novos hábitos, elaborar novos sentimentos, para que isso também mude. Porque se eu continuo pensando, sentindo, agindo da mesma forma que eu fiz há 20 anos atrás, eu sou o mesmo de 20 anos atrás, eu não mudei. E eu preciso mudar. Pior que existem pessoas que ainda não conseguiram mudar, continuam sendo as mesmas pessoas, os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos, os mesmos comportamentos. E é interessante a gente entender o seguinte, né? Esse loop do estado de ser. Quando nós pensamos, né, nós produzimos, nosso cérebro produz substâncias químicas, né, que faz com que essas informações, a partir do pensamento, né, ela venha levar informações de maneira que o nosso corpo passe a sentir o pensamento que eu estou pensando. Mas o corpo manda o feedback para o cérebro, porque ele reage devido às substâncias que são liberadas, e aí o cérebro passa a pensar o que eu estou sentindo. E isso vira um looping. E esse looping ele não vai cessar se eu não tomar consciência de que preciso mudar meus pensamentos. Então, uma pessoa que passa a vida achando que é incapaz de aprender determinada coisa, e esse pensamento se torna corriqueiro, ele vai passar para o automatismo cerebral. E esse mecanismo de pensar e o corpo sentir o pensamento e mandar a informação de volta e fazer o cérebro pensar o sentimento, faz com que esse automatismo se torne cada vez mais rígido. E essas conexões neurais se tornem fortalecidas. De modo que uma mudança é muito difícil, uma mudança traz desconforto, uma mudança pode até desmotivar aquela pessoa, que às vezes inicia até um processo de mudança, mas que não dá continuidade por causa desse desconforto. E a gente vai entender um pouquinho como funciona esse desconforto. Imagine que aqui é a pessoa que se percebe dentro de uma condição que não é agradável, uma condição que traz sofrimento ou que adoece. E ela tem consciência de que precisa mudar esse eu, que a gente chama aí, no caso, do velho eu, né, que seria esse passado familiar e previsível. Se eu não mudar a forma de pensar, sentir, agir,
eu, daqui a 10 anos, serei o mesmo eu. Será muito previsível saber onde estarei e como estarei. Então, esse ser passa a ter consciência que precisa mudar. Então, ele entra nesse rio da mudança. É como a travessia de um rio mesmo. Eu vou entrar e preciso atravessar esse rio para chegar a outra margem. Mas eu sei que esse rio tem uma correnteza muito forte. Eu vou passar por alguns dissabores. Eu posso até cair, eu posso ser levado, mas eu preciso ser perseverante para passar e seguir adiante. Então, durante esse rio da mudança, né, que é uma região que ela é desconhecida, porque eu não sei o que está acontecendo, e muitas vezes as pessoas fazem assim, eu estou mudando, mas eu não sei o que será do meu amanhã. Por exemplo, eu estava numa profissão até agora, e agora resolvi mudar, mas eu não sei o que vai ser do amanhã. Ao invés de a gente analisar isso de forma pejorativa, isso é muito bom, porque você não sabe o que será amanhã, porque esse amanhã não existe ainda. E você pode construir ele, você pode fazer, só depende de você agora. Então, o Rio da Mudança traz esse período de desconhecimento, de vazio, para que você possa ali imprimir o que você quer mudar. Então, é como se fosse realmente a morte biológica da velha personalidade. Então, as células elas têm seus ciclos. Nós estamos renovando. E na hora que ela nasce de novo, ela nasce com a memória da célula antiga. Mas se nesse percurso de mudança, operando essa comunicação, as novas células virão com as novas memórias. E aí esse futuro que não é familiar e não é previsível é exatamente o que eu vou construir de novo na minha vida. E aí isso entra, e isso é neuroplasticidade. Então, fundamentos que eu utilizei para começar os meus estudos para a neuroplasticidade e colocar isso em prática junto com a hipnose, né? Porque a hipnose ela tem esse poder de acelerar, de quebrar algumas barreiras, facilita e sim muito o trabalho com a neuroplasticidade. Então eu comecei a entender melhor, né, o funcionamento do córtex pré-frontal, essa região que a gente vê aqui, que ela é responsável pela nossa atenção, pela nossa razão, pela consciência, pela lógica, né? É essa área mais nobre em atuação que nós precisamos reforçar cada vez mais, porque ainda assim somos seres muito emocionais. Ainda assim, o nosso cérebro límbico, ele ainda é quem rege muito nos nossos comportamentos, das nossas decisões, das nossas frustrações, dores. Ele está sempre em atividade. Tanto é que, quando nós trabalhamos com transtorno de ansiedade, sabemos que ali quem está administrando, a gente precisa cada vez mais favorecer, fortalecer a atividade nessa região que é o córtex pré-frontal. Comecei a estudar o tálamo também, porque o tálamo tem uma grande importância tanto nas reações emocionais, e ele é esse tipo de mensageiro que leva informação e recebe informação para o nosso corpo, né? E no nosso corpo. O tálamo tem um papel fundamental para a gente poder entender, principalmente quando nós temos aí os pânicos da vida, né? Quando temos as reações indesejadas, impulsivas, explosivas. O hipotálamo, que é uma região que basicamente controla, né, todo o sistema nervoso autônomo, né, e também favorece, atua no controle das emoções e comportamentos, uma região que a gente também utiliza dentro da neuroplasticidade e muito usado. A gente ativa muito essa região quando a gente trabalha com a hipnose na formação de novas imagens, de novos pensamentos. E os pensamentos, ele tem essa capacidade, a alteração do pensamento tem a capacidade de alterar a função, o direcionamento da função do hipotálamo. O córtex motor primário, eu passei a estudar porque eu trago, e é o caso que eu trago para a gente ver aqui, de uma paciente, o Osmar, inclusive, participou da live que eu fiz com ela. É uma paciente que sofreu um acidente, ficou paraplégica, e quando ela veio a mim, ela estava psicologicamente arrasada, ela estava
acreditando que tenha acontecido uma regressão em tudo que ela havia conquistado em 6 anos e entrando num quadro depressivo. Quando nós começamos a trabalhar com esse modelo, né, que eu trabalho, favorecendo as quebras de padrões, a neuroplasticidade, isso aos poucos e com o auxílio da hipnose, a gente alcançou alguns resultados que eu vou mostrar há pouco. E aí eu comecei a me interessar por essa região, para o caso dela, né, que essa região ela gerencia, né, os controles voluntários, movimentos voluntários, né, o córtex motor primário. E o interessante, gente, é que quando quando colocamos alguém em estado de transe e ela tem uma facilidade de entrar no transe profundo, eu tinha sessões que eu usava exclusivamente para ativar essa região. E o feedback dela era que ela sentia no meio da cabeça, né, que é exatamente a região do córtex motor, ela sentia um formigamento e a sensação é que aquela região que estava formigando esquentava. E visualmente, como ela estava em transe, ela disse que via como se fosse luzes piscando. E sempre que a gente terminava uma sessão trabalhando o córtex motor, ela tinha uma resposta muito melhor dos movimentos dela. E entramos assim, pela questão também do hipocampo, né, que é a memória explícita, essa memória que, em conjunto com a amígdala cerebral, que é a memória implícita, ele nos traz muitas informações e é onde a gente trabalha quando em transe, o paciente em transe, para trabalhar questões de medos, de incapacidades, de pânico, o hipocampo, que aí a gente trabalha floreando esse cenário, né, essa memória em que está reservado todos os dados objetivos, e a amígdala cerebral, que é essa memória implícita. Nós trabalhamos porque a amígdala cerebral ela tem um papel fundamental e é onde eu verticalizo muito do trabalho, é que a amígdala cerebral ela tem como função básica nos manter vivos. E se a função dela é nos manter vivos, ela passa a ser coadjuvante de vários sentidos. Inclusive, não dá para fazer aqui, mas eu fiz lá no congresso, quando nós estamos em um certo padrão, e esse padrão é abruptamente quebrado, a amígdala cerebral assume o controle. E quando assume o controle, nos coloca em alerta ou em pânico para que a gente sobreviva aquilo ali. Até o nosso córtex sensorial perceber se aquilo realmente oferece perigo ou não. E aí manda o feedback para a amígdala para que ela alivie. Então, ela trabalha como coadjuvante. O interessante é que a amígdala, ela trabalhando como coadjuvante, ela passa a gerenciar nossas rotinas mentais, comportamentais. E aí eu volto àquilo que eu disse. Se nós estamos criando rotinas, estamos automatizando nossas rotinas, eu estou dizendo que a amígdala cerebral passa a gerenciar meu comportamento, passa a gerenciar a minha vida. E se eu sou rotineiro, que tudo eu ponho em rotina, eu vou ter mais sensibilidade ou suscetibilidade a entrar em pânico, a entrar em ansiedade desregrada, a ter medos imaginários que me paralisam, porque as rotinas elas se tornam tão automáticas, gerenciadas pela amígdala cerebral, que qualquer pequena mudança de comportamento, pequena mudança mental, ela vai lhe colocar em situação de alerta, que é altamente desconfortável. Porque a função dela é te proteger. Ela não sabe se você está vivendo. E outra, como nós vivemos muito hoje nos medos imaginários, ela está sempre colocando você em alerta, porque você condicionou ela, entregou o bastão a ela para ela gerenciar. Então, essa função da amígdala, ela responde muito dentro dos tratamentos de transtornos de ansiedade.
Eu tenho trabalhado muito com a flexibilização da reação desse corpo amidaloide em transtornos de ansiedade em variadas instâncias, né? Desde o TAG ao TOC, ao pânico, à fobia. Esse resultado tem sido muito interessante, porque a gente começa a ressignificar isso a partir do momento que a amígdala cerebral ela passa por um processo de flexibilizar-se, ou seja, na quebra das rotinas, na quebra dos padrões, ela por si só vai se flexibilizando, aceitando novos padrões, sem colocar você em alerta, né? Porque esses novos padrões, não padrões de medos reais, de perigos reais, mas padrões novos que antes lhe causava desconforto, lhe colocava num quadro de repulsa daquele novo padrão. Na flexibilização, ela vai se tornando mais rígida, vamos dizer assim, não no sentido de impor, mas no sentido de ser tocada. E com isso você consegue abraçar novas rotinas e a se superar com maior facilidade. Quando ela estabelece uma rotina, ela assume esse controle. Isso aí é fato. O controle é dela. Não tem para onde. E quando isso passa para o automatismo cerebral, é que piora a situação, porque aí ela regra e até você assumir a condição de trabalhar o seu córtex pré-frontal, de você reativar aquilo ali, essa amígdala cerebral já tem feito na sua vida caminhos desastrosos. E quando algo foge da rotina, ela promove o que chamamos de sequestro da amígdala, né? E esse sequestro da amígdala, ele leva você a um medo, a um bloqueio, a uma estagnação, que é um aprisionamento do velho eu, daquele eu que estava antes do rio e não conseguiu passar. Muitas pessoas voltam no meio do rio porque a amígdala cerebral não permite seguir adiante. As pessoas não se permitem enfrentar essas reações do corpo amigdaloide. Então, o sequestro da amígdala, ela é crucial, de crucial importância para a nossa sobrevivência, claro, desde que estejamos enfrentando medos reais, mas medos imaginários, que é a base de todo o transtorno de ansiedade, isso não venha nos ajudar. Então, a gente chega à conclusão, diante de tudo isso, é que o grande problema não é a mudança em si, mas é o medo da mudança. É o medo de atravessar o rio. Não é o chegar do outro lado, mas é o medo de atravessar o rio, porque é muito desconfortável. E as pessoas cada vez mais perderam o controle racional do emocional, né? Como aquele cavalo selvagem, você monta nele sem rédea e ele vai correr com a força que ele tem, se levando para qualquer lugar, jogando, se derrubando, machucando. Quando, na verdade, você pode pegar esse cavalo selvagem com a força que ele tem, com a velocidade que ele tem, e domá-lo, colocar uma rédea para que ele siga naquela força, mas na direção que você almeja. Quanto mais rotineiro o indivíduo, mais medo de mudanças ele vai ter. E é isso que a gente encontra muito com os pacientes que chegam com pânico, com fobia, né? Com qualquer transtorno de ansiedade, inclusive o TOC, né? Existe um medo na mudança do TOC, existe um medo na mudança. Pessoas que têm fobia de determinado objeto, quando você começa a trabalhar para que aquela fobia ela se transforme, o sujeito tem medo de enfrentar o objeto porque ainda pensa como se tivesse com a fobia. Ele não consegue ainda pensar numa condição de não ter mais aquela fobia. E aí é exatamente esse sequestro da amígdala, exatamente o meio do rio que faz a pessoa regredir. Então, para que a gente possa trabalhar, e isso eu experimentei em consultório, eu via que muita gente que vinha em busca de trabalhar certas fobias, dentro da técnica de sensibilização, né, sistemática, muitas vezes ela no meio do rio, ou até próximo de chegar no final do rio, elas desistiam. E aquilo era muito frustrante, porque o caminho era correto, era certo fazer,
muita gente chegava do outro lado do rio, mas algumas desistiam. E a minha preocupação é exatamente com essas pessoas que desistiam. Eu precisava encurtar esse rio, eu precisava fazer uma ponte para que a pessoa passasse por esse rio sem aterrorizar-se, mas que chegasse do outro lado. E foi quando eu precisava usar simultaneamente os dois hemisférios cerebrais. O hemisfério responsável pela emoção, pela criatividade, mas também usar o hemisfério que ele gerencia a parte lógica e racional. É claro que não há uma dicotomia, não há uma exclusividade, nós usamos os dois hemisférios, mas em determinadas funções, um hemisfério ele tem uma maior administração de determinadas atividades do que o outro. Então, eu precisava fazer isso. E aí, nós temos uma técnica fantástica e muito pouco explorada até então, que é a indução por movimentos oculares. Quando a gente coloca uma pessoa em transe pelos movimentos oculares, há exemplo disso, um exemplo clássico disso, que é o uso do pêndulo, que foi descartado com o tempo. Mas existe, e eu comecei a estudar essa questão dos movimentos oculares e como esses movimentos, como acontece a comunicação do nervo óptico, como é que acontece a comunicação nos dois hemisférios, que o movimento ocular ele trabalha com dois hemisférios, mas sempre há um cruzamento onde favorece mais um e o outro olho favorece mais o outro. Eu cheguei à conclusão de que eu precisava testar o pêndulo, que é na indução, mas como eu precisava que esses dois hemisférios estivessem ativados todo o tempo da sessão, né, para que eu pudesse encurtar essa travessia do rio, nos casos de fobia, eu comecei a experimentar e deixar o sujeito naquele transe com os movimentos oculares. E quando o sujeito ficava no transe com os movimentos oculares, eu não saía da indução, ele ficava na indução o tempo inteiro, do início ao final da sessão. Ele começava a ativar os dois hemisférios, então ele ativava o hemisfério da emoção e o hemisfério que favorecia a razão. E nesse interim, eu trazia essas emoções para dessensibilizar, ao mesmo tempo que favorecia a razão de ressignificar. E com isso, num espaço muito, muito menor do que o que nós fazemos de forma clássica, né? Não é na hipnose clássica, mas de forma clássica com a hipnose, eu consegui resultados fantásticos, inclusive com aqueles que haviam desistido no meio do caminho, né? Não atravessaram o rio. Eles voltaram e a gente fez e tiveram resultados fantásticos. E essa técnica eu batizei o nome de IRM, que é a indução hipnótica para a reorganização da memória emocional. Essa técnica eu já fiz um curso com ela para 10 psicólogos e eles estão usando ela com um resultado assim fantástico. Então acontece aí o grande responsável pelas desistências, pelo sofrimento, pela a desmotivação de mudança é o sequestro da amígdala. E aí a gente analisa aqui uma situação emocional, nós temos duas conexões de memórias aí. A memória emocional, que é a implícita, que ela é feita pelo sistema da amígdala, e a memória explícita, que é a situação, que é a memória explícita de uma situação emocional. Ou seja, é uma memória mais consciente, que ela está no sistema do hipocampo. No caso do sequestro da amígdala, o que acontece é esse esquema aqui. Existe um estímulo, esse estímulo pode ser visual, pode ser até um pensamento. E aí é interessante que, certa vez, eu estava trabalhando com um paciente e ele veio para trabalhar a questão do pânico e ele disse para mim assim, olha, eu acordo em pânico. Eu disse a ele, olha, veja, se a gente for analisar o acordar em pânico, isso não existe. Não existe. A frequência em que você está dormindo
e você acorda, a sua frequência mental, ela não é condizente com pânico. O que pode ter acontecido aí, acontece, isso é o que acontece, é o seguinte. Você dorme, você tem os estágios do sono que você precisa passar por eles. Nem sempre todo mundo passa por eles, né? Mas são os estágios do sono. Se você tem um pesadelo no estágio do sono, por exemplo, no sono REM, você tem um pesadelo e você acorda por causa do pesadelo no sono REM, você vai lembrar do pesadelo. E você vai acordar com sudorese, com a respiração ofegante, com o coração acelerado, as mãos geladas, trêmulas. E você vai pensar assim, poxa, eu estou assim, sentindo isso no meu corpo, porque eu tive um pesadelo, eu lembrei do pesadelo. Mas se você tem um pesadelo numa fase do sono que você não lembra, e você acorda assustado por causa do pesadelo, mas na hora que você abre os olhos, você não lembra do sonho, isso é muito comum, você não lembra, mas você vai sentir no seu corpo as reações emocionais. Você vai sentir o coração acelerado, respiração ofegante, sudorese, mão gelada, trêmula, e você vai, como você não lembra do pesadelo, você vai dizer assim, eu estou em pânico. Então você internaliza o conceito, a ideia de que está em pânico. Então você já criou a imagem, já registrou a memória de que está em pânico, e essa memória, ela se une à emoção, vira uma memória emocional. E possivelmente as próximas sensações de pânico podem ser um pesadelo não lembrado ou até mesmo um gatilho que você colocou ali, né, uma âncora, e quando você acorda, você sente as sensações porque você resgatou aquilo ali. Então, há um estímulo que pode ser mental, pode ser visual, pode ser auditivo, sei lá, uma bomba que estourou do seu lado, ou enfim. Essa informação ela vai para o tálamo sensorial, que ao mesmo tempo ela manda a informação para a amígdala cerebral e manda para o córtex sensorial. Quando essa informação chega, ela chega simultaneamente para a amígdala e para o córtex sensorial. Quando ela chega na amígdala, a amígdala já aciona o botãozinho do pânico. Então você já tem uma reação emocional. Que é tempo suficiente para o córtex sensorial analisar e saber se é condizente aquela informação de pânico ou não. Se vale realmente você fugir, atacar ou paralisar, ou se ela manda a informação e diz assim, ó, não, isso aí não existe, então entra no processo de homeostase. Mas quando acontece, né, esse processo, que é simultâneo, o tálamo, quando manda a informação para a amígdala, automaticamente, para essa reação emocional acontecer, ela desativa o córtex pré-frontal. Ou seja, essa área é desativada para que você não pense. Se você não pensa, você reage. Então, a reação emocional para te salvar de qualquer evento. Se a informação que volta é que não é um perigo, isso aí só foi um traque, você escuta um barulho, você se assusta, depois você vê, porque é analisado pelo córtex sensorial, você vê que aquilo ali foi o escape de um carro que pipocou. Você volta para a homeostase e isso aí, com o tempo, você vai regulando, vai se equilibrando. Mas é exatamente esse sequestro da amígdala, quando desativa o córtex pré-frontal, quer dizer, a amígdala rouba a energia do córtex pré-frontal, você para de pensar, de raciocinar e só reage. Diante de um perigo real, melhor coisa que existe. Diante de um perigo imaginário, é entrar num quadro de ansiedade. Então, deixa eu passar aqui. Quando alteramos a nossa rotina física, a amígdala cerebral, ela se abala, porque alteramos. Ela se abala porque os neurônios se rearrumam. Existe uma comunicação, né, uma rotina de comunicação, e essa rotina, quando ela é alterada, ou seja, essa comunicação passa por uma modificação, esses neurônios começam a se rearrumar, a amígdala cerebral ela fica abalada ali. Então, ela vai entrar, com certeza, num sistema de alerta. Né? E quando eles se rearrumam e trabalham novamente para restabelecer novos padrões, ou seja, você começa a mudar seus hábitos, você começa a mudar seus pensamentos, você começa a mudar seus comportamentos, a amígdala ela passa
ela não perde jamais essa função de gerenciamento. Então, ela vai passar a se dedicar a esse novo padrão. E na hora em que ela começa a se dedicar a esse novo padrão, o padrão anterior começa a entrar num processo de desabilitar-se, de perder força, de perder impulso. Se o indivíduo está sempre mudando, a amígdala ela vai largar a mão do anterior e vai cuidar do novo padrão, que é essa função dela gerenciar. Na hora que nós alteramos os pensamentos e sentimentos, mudamos essas rotinas. Isso aí, e quando esses pensamentos e esses sentimentos estão alinhados, não só mudamos a rotina, como também materializamos o novo eu. Começamos a criar esse novo eu, que é o atravessar o rio. Quando o indivíduo não se fixa essas rotinas mentais, quando o indivíduo ele começa a ter variações nessas rotinas, ele começa a flexibilizar a reação do corpo amigdaloide. E aí ele controla melhor as emoções, ele supera os medos, ele desbloqueia-se, ele se auto-supera naquilo em que ele se viu estagnado por muito tempo. Existem exercícios fáceis de quebra de padrões, que são exercícios que eu costumo faço com os pacientes, antes de mais nada, antes até de continuar, de iniciar um processo com a hipnose. Eu peço para ele mudar padrões simples, não padrões difíceis, mas que são altamente desconfortáveis, como, por exemplo, alguém que é destro fazer a barba com a mão esquerda. Alguém que é destro se maquiar com a mão esquerda. Eu começo a dar a ele, dentro da rotina diária, a mudança de padrões. Que, pasme, é muito desconfortável e muitos deles não conseguem manter. Porque entrou no rio e desistem, pelo desconforto. Então, todo mundo veste uma calça. Vai vestir uma calça. Você põe qual perna primeiro? Eu ponho a direita, então passa para a esquerda. Isso já é difícil, porque a amígdala cerebral ela vai entender como um novo padrão, vai querer gerenciar aquilo ali. E imagine escrever com a mão, que não é a mão de força. Então, todos esses exercícios eu escalono e peço para o meu paciente começar a praticar. E aí vou monitorando. Para depois fazer uso desses novos padrões de forma imagética sob transe hipnótico. E aí eles primeiro experimentam a dificuldade real, depois eles experimentam a mudança hipnótica, e quando vão para a continuidade real, eles se sentem muito mais habilitados à mudança do que antes. Então, a hipnose, nesse meio aí, ele dá esse plus, que é exatamente a questão de você alterar esses caminhos, alterar essas rotinas. Então, basicamente, é isso aqui. Claro que isso eu coloquei aqui de forma muito superficial, né? Que o primeiro passo é a mudança desses pensamentos, né? Tornar o inconsciente inconsciente, ou seja, sair desse automatismo, eu destruir o velho e construir o novo. Então, para ele sair desse automatismo, ele precisa entender que existem comportamentos dele que são automáticos, que ele não se dá conta. A gente começa a fazer uma varredura e com essa mudança essa quebra de padrões, essa mudança de mão de força, de perna de força, mudança de postura, mudar o local da cama, inverte com a esposa o local da cama, inverte de ponta cabeça. Tudo isso são pequenos movimentos que fazem com que ele perceba o automatismo que ele faz sem perceber, né, que ele faz inconscientemente. Então, ele começa a perceber o inconsciente. Então, a gente começa a trabalhar essas questões, né? A gente começa a flexibilizar as reações do corpo amigdaloide, a gente começa a trabalhar novas imagens, novas ações. O segundo passo, a gente entra para uma criação imagética funcional, que a gente começa a trabalhar ativando o córtex motor, ou córtex pré-frontal, dependendo de como a gente vai, qual é a demanda, né? Essa neuroestimulação natural, porque... Estou ouvindo o programa ainda. O pensamento, ele é uma neuroestimulação. A mudança de pensamento é neuroestimulação. Né? Então, há essa neuroestimulação natural e há a mudança desse sentimento que vai reforçar esse novo pensamento. O terceiro passo, lógico que isso existe, né?
subdivisões, que aí eu não coloquei aqui porque não tomaria muito tempo. O terceiro passo, né, que em transe há uma reconstrução das comunicações neurais, né? A gente trabalha especificamente, dependendo da demanda, a gente vai reconstruindo essas comunicações, criando novas comunicações e fortalecendo essas novas comunicações, né, para aquele fim. Cátia, o que é, Cátia? Você mandou? E nós temos o quarto passo, que seria também, dentro do processo hipnótico, né, o foco dos novos objetivos, né, meta por meta, né, foco e sentimento. Né, aquilo que a gente vai trabalhar de alinhar as duas coisas para alcançar esses objetivos. Né? Aí eu trago aqui o caso da minha paciente, só para vocês terem ideia, né? Ela teve um traumatismo dos nervos, né? Classificado com S34. Ela teve na L1, né? Ela foi comprimida, né? A L1. E assim, essa foto aqui dos pés dela, né? Que também tá quebrado aqui, foi fratura, mas foi quando ela começou a reabilitação. E na fisioterapia ela levou uma queda e com a queda ela fraturou esses dois, as duas pernas, né? Os ossos das pernas. Ela estava numa academia de CrossFit e foi fazer o que chamam de abdominal morcego, que é aquele abdominal que a pessoa põe os pés pendurados e faz o abdominal pendurado. Ela estava suada e não tinha uma presilha e ela escorregou. E quando escorregou, primeiro ela bateu com a cabeça num caixote e caiu sentada. Então aí houve uma pressão da pancada no início da cervical, o achatamento do cóccix. E aí rompeu as duas forças, rompeu exatamente a L1. Ela fez essa cirurgia, né, a de Hampton, para dar um suporte às vértebras, mas o prognóstico dela era que ela não voltaria a andar. E como ela era uma menina que ela não quis, muito nova, não quis aceitar isso, ela começou a fazer as fisioterapias e tal, e galgou alguma melhora, né? Ela conseguiu ficar em pé, ela conseguia andar robotizada, né? Assim, ela arrastava as pernas com a muleta, saía puxando, jogando as pernas para frente e se apoiando na muleta. E para isso para ela foi assim um sucesso, foi o maior prêmio que ela podia ter na vida. Só que isso durante anos, ela fazendo os exercícios, a fisioterapia, ela chegou a um ponto, 6 anos na mesma, ela não viu progresso nesses 6 anos. Ela viu a melhora no primeiro ano e nos últimos anos ela ficou meio que estagnado ali. E no último ano, ela achava que estava regredindo, por não ver melhoria. E aí, por não ver a melhoria, não criar a imagem do objetivo que quer alcançar, ela começou a psicologicamente regredir. Foi quando ela veio, né, a gente começou a fazer esse acompanhamento, trabalhando o estado emocional, mas trabalhando sobretudo a mudança de pensamento e de sentimento. Comecei a fazer quebra de padrões com ela, fiz todos aqueles processos que dá para ver, a L1 dela aqui. E aí trago essa imagem. Quando ela veio para a minha primeira vez, ela estava nessa condição aqui. Essa aqui é a fisioterapeuta dela, está fazendo um trabalho de fisioterapia. Suspensa, veja que ela está aqui com uma cinta, né, que suspende para aliviar o peso dela. Então, alivia um percentual do peso dela. Ela está conectada com a máquina, ou seja, segurando na máquina, ou apoiando para não desequilibrar. Ela tinha um problema severo nessa perna esquerda, ela não sentia o pé, então o pé dela ficava solto. Por isso que a fisioterapeuta está segurando o pé dela. Vou botar para rodar aqui, vocês verem. O peso está minimizado, ela está segurando. A fisioterapeuta guiando o pé dela, dobrando o joelho. Ela
quando eu vi ela me mostrou esse vídeo, e aí eu comecei a trabalhar com ela algumas questões. Ela soltar, ela se livrar disso, porque isso criou uma dependência, como a muleta também era a dependência dela. Então teve um momento em que eu fui obrigado a trabalhar nela a retirada da muleta, porque a muleta virou muleta. Então ela não estava progredindo por causa da muleta. E ela sempre usava a muleta no braço direito. Sempre o braço direito. Então a perna que psicologicamente ela achava que estava mais segura era a direita, então ela apoiava mais firme porque tinha a muleta de lado. A perna esquerda ela não trabalhava porque ela não se sentia segura. E os pés dela, ela veio para a primeira sessão, o pé direito inclinava, não todo, inclinava um pouco para frente, o esquerdo não inclinava, não movia. E aí a gente fez uma sessão nesse dia, só focada no pé, e na sessão a gente criava as imagens, a gente trabalhou a questão do córtex motor, e no fim da sessão ela já esticava completamente o primeiro pé, o pé direito e o pé esquerdo também. Então, esse foi o primeiro vídeo. Deixa eu passar agora aqui. E aqui, após 2 semanas que a gente estava trabalhando, ela decidiu, e aí houve assim, essa visualização dela trabalhar sem esse apoio, né, sem essa cinta, e ela foi fazer a fisioterapia sem a cinta. Veja como houve uma mudança no caminhar. Ela está ainda apoiando aqui com a mão esquerda, não soltou, mas soltou a direita. Está sem o suporte, né, que alivia o peso. Ela está agora caminhando com o próprio peso. Aí você vê a diferença do caminhar dela, né, que agora ela está mais pesado. Ainda sendo conduzida pela fisioterapeuta, né, porque ainda o pé dela ainda não está firme. O pé dela fica mole na hora que ela sobe. Mas isso para ela foi um grande avanço. E foram 2 semanas após aquela outra esteira lá. Foram 2 sessões que a gente teve. Ela já conseguiu se superar. Tanto é que agora, no final, ela se emociona, porque ela disse que jamais pensaria que conseguiria fazer isso. Que há anos que ela estava trabalhando com esse suporte. E aqui já foi após a 3ª semana, a gente trabalhando com a técnica. Veja que ela já está andando bem melhor, ainda segurando, mas o pé já está mais firme, tanto é que a fisioterapeuta ela não pega mais na dobra, ela já segura na coxa só para ter um apoio em pé. E ela já vai caminhando, já soltou as 2 mãos. Ela já soltou as 2 mãos, ela segura de vez em quando, mas solta as 2 mãos. Então ela começou a enfrentar os medos que tanto atrapalhavam ela, os medos que faziam com que ela não desenvolvesse novos caminhos neurais. E isso a gente já percebe durante a semana uma evolução nesse desenvolver, nas novas comunicações neurais, restabelecendo padrões que há 6 anos ela não estava tendo acesso, né, porque há 6 anos ela trabalhava com essa cinta de segurança, ela passou a soltar e a enfrentar e se melhorar. Aqui, deixa eu passar aqui. Aqui ela estava em transe, né? A gente tinha feito um trabalho de criação imagética, né? E aí, porque ela estava caminhando e olhando sempre para o chão, para os pés, ainda com muito medo. Então a gente começou a trabalhar para que ela andasse, e sim, sem a muleta, né? E eu comecei a retirar a muleta para que ela pudesse trabalhar o caminhar sem o uso da muleta. Isso foi na 4ª semana. Você estava lá no consultório. Ela passou a não olhar mais para o chão, ainda um pouco segura, mas já sem o apoio da muleta. Ela começou a progredir. Opa, desculpa, gente. Deixa eu voltar aqui.
ela começou a... Esse aqui foi a 6ª semana, a gente trabalhando, né? Ela sem uso da muleta. Vejam que ela já caminha mais rápido, ela já sente mais segurança no ato de caminhar. Ela já não está mais tão... Ela já vai, ó, mais solta. Né? Aí eu peço para ela voltar, ela já consegue fazer essa curva. Ela não fazia essa volta, ela não fazia. Para ela era difícil fazer essa volta, né? E ela conseguiu, teve esse avanço. Perdão. Aqui foi no início, aí a gente volta um pouco no tempo. Isso aqui foi no início, quando ela veio para mim. Eu acho que já ela tinha tido apenas uma sessão aí. Que ela estava fazendo, isso foi na fisioterapeuta, ela fazendo os obstáculos. Você pode ver que ainda existe uma insegurança muito grande, um descontrole, o pé ainda topa ali na hora dela subir. O medo ainda impera. Esse é o segundo vídeo que ela mandou. O primeiro ela não consegue concluir, mas aí ela, perseverante, conseguiu concluir o obstáculo, mas teve algumas dificuldades ainda. A dificuldade maior dela é aí, nesse próximo obstáculo, que é uma espuma. Que a espuma ela não tem, né, não é tão sólida, né, então ela afunda. Então gera um certo desconforto, um certo medo. Ela sabe que é espuma, então ela tocou ali na parede, ó. Ela teve muita dificuldade, tremeu, teve esparros. E um detalhe que quando ela começou a fazer terapia, essa terapia com a gente lá, ela tinha muitos esparros, muitos esparros eram constantes. E com o trabalho e com o uso da técnica, esses esparros foram sumindo, que hoje ela diz que raramente tem, raramente, mas eram constantes. A gente trabalhou essa questão dos esparros também com a hipnose. E essa aqui já foi 4 semanas depois. E vejam que há uma desenvoltura bem melhor, né? 4 semanas depois, com o uso da hipnoplasticidade. Ela já tem mais força, ela tem mais firmeza no pé, inclusive no pé esquerdo, já tem mais firmeza. Claro que todos esses movimentos ainda estão sendo pensados, né? Só com o tempo é que ele vai passar para o automatismo, para que ela não precise pensar no que fazer. Mas já existe aí, ó, uma coragem maior, um equilíbrio maior, já uma desenvoltura bem diferente da anterior, isso com 4 semanas. Né? E, para a gente finalizar, como ela tinha muito medo, essa 6ª semana a gente trabalhou com os olhos fechados. Ela vai caminhar, porque a imagem não está boa, mas ela está caminhando com os olhos fechados. É que ela travava, ela não andava, né? Com os olhos fechados. Então eu comecei a fazer sons para guiar. E isso ela está em transe, com os olhos fechados. Que para ela um grande desafio, porque como ela teve aquela queda e fraturou, né, as 2 canébulas, os 2 ossos da perna, ela tinha um medo exagerado de fechar os olhos. E com isso a gente começou. Foi a primeira sessão que a gente fez com os olhos fechados. Porque na hora que a gente corta essa comunicação visual, os neurônios começam a trabalhar de forma diferente. E ela assim foi alcançando. Hoje ela tem uma desenvoltura muito maior. Né? E é o que eu tinha para apresentar a vocês hoje. Agradeço demais pela oportunidade. Osmar? Vamos de volta aqui. Eu gostaria de agradecer o Fernando. Belíssima aula, Fernando. Eu quero lembrar que o ano retrasado, eu tive num encontro aqui em São Paulo que chamava-se Behavior Day. Alguns que estão assistindo talvez estiveram lá. E naquela oportunidade, Fernando,
eu tive numa mesa redonda, eu tive o prazer de sentar numa mesa redonda junto com o professor Miguel Nicoleles. Muitos de vocês já ouviram falar, porque o Miguel Nicoleles, ele já foi um dos diretores do MIT, lá nos Estados Unidos, e ele trabalha muito com lesados graves, né, com transecção de medula, trabalhando com o que ele chama exoesqueleto, que é trabalhando com a comunicação mente-aparelho, mente-máquina. Então, ele coloca uns eletrodos na cabeça e coloca as pessoas coloca as pessoas para começarem a trabalhar junto com toda uma aparelhagem, como se fosse um esqueleto mesmo, uma capa, né? E a pessoa começa a se imaginar movimentando os pés ou movimentando os braços, e ela começa a fazer esses movimentos, a máquina faz esses movimentos. E foi muito gozado, porque ele contou a história de quando teve a última Copa aqui no Brasil. Talvez alguns lembrem que ele levou esse exoesqueleto lá, e a abertura da Copa foi um rapaz, uma pessoa que tinha esse exoesqueleto dar um chute na bola. E foi um trabalho de 30 segundos, porque a FIFA ia dar 3 minutos para ele fazer isso, no fim fizeram isso rápido. Eu acho que não se interessaram pela ciência. Mas o que aconteceu? Ele falou muito bem, e ele é uma pessoa reconhecida mundialmente, quer dizer, eu estava até extasiado de estar sentado na mesa com ele, porque ele falou isso e eu dei uma palestra de comunicação mente-corpo. E falei muito da modulação psiconeuroimunológica e falei muito também hoje da modulação epigenética. E o que aconteceu? Depois que acabou a mesa redonda, fizeram lá as perguntas e ele fez um comentário interessante. Ele falou assim: vocês sabem que aquela pessoa que, de tanto fazer aquele exercício estimulando a máquina, para a máquina fazer ele mexer o pé, depois de um tempo eu percebia que ele tinha uns espasminhos no pé. Ele falou assim, e é interessante esse aspecto, né? Aí eu virei para ele e falei, olha, professor, eu acho para mim uma coisa perfeitamente compreensível. Por quê? Ele falou assim, mas aquela pessoa tinha uma transecção total na medula, na altura cervical, e ele era um tetraplégico total. Eu falei, sim, mas acima da lesão, onde tinha na medula, acima da lesão, tinha nervos funcionantes. E abaixo da lesão também tinha nervos funcionantes. O que acontecia é que pela medula não chegavam os estímulos. Mas o estímulo do pensamento dele fazia aquele monte de conexão que você falou no primeiro slide seu, aqueles milhares de conexões das células. Eu falei, as células foram aprendendo. Então, o cérebro começou a se comunicar com nervos periféricos, nervos faciais, nervo do pescoço, nervos musculares, todos esses nervos fazendo a transição pelo pescoço por fora, e depois eles se reconectam abaixo da lesão da medula. Eu falei para ele, ainda usei essa metáfora. É a mesma coisa que você sair daqui de São Paulo do centro para ir para Moca ou para a Zona Leste, pegando a Radial Leste. É uma via direta. Mas se a Radial Leste fechar, você vai pegar caminhos alternativos e vai chegar lá. A única coisa é que vai demorar muito mais tempo e talvez chegue uma quantidade menor de carros, ou seja, chega uma quantidade menor de impulsos. Por isso que ele vai demorar para aprender a fazer esse novo caminho, mas com o tempo ele pode chegar a chegar a uma quantidade de impulsos razoável. E ele realmente confirmou isso e ele falou, poxa, eu nunca tinha pensado nesta metáfora para explicar isso, ele falou. Mas você tem toda a razão, tudo isso é possível. E aí é exatamente o exemplo do que você fez e o que é a neuroplasticidade. Essa capacidade que nós temos de criar novas vias, novas conexões, em substituição a algumas vias que se extinguiram e outras que só se recolheram, mas estão esperando um estímulozinho para voltar a se ativar. Então, isso é que é o trabalho de neuroplasticidade.
Olha, você está de parabéns, foi um trabalho maravilhoso seu. E eu vou abrir para uma ou duas pessoas que estão na tela e derem a mãozinha que querem fazer alguma pergunta. Deixa eu ver quem está na tela aqui, porque nós temos um neurologista aqui também. Temos Gustavo. o Gustavo, isso. Gustavo, faz a pergunta bem rapidinho, bem objetiva. Fernando, a amígdala está ligada com esse padrão? É só a amígdala ou não? Tem mais padrões que você faz? Não, a amígdala eu trabalho para poder romper a questão do padrão psicológico, né? Isso, é a principal ou não? Essa é a principal. Essa é a principal. Qualquer padrão que você quer quebrar, você lida com a amígdala. Eu flexibilizo a reação do corpo amigdalóide, levando e fortalecendo nele a questão do córtex pré-frontal, né, que é a questão da razão, da análise, do planejamento. E, basicamente, quebrando esses padrões que eu citei, né, os exercícios que eu faço, esses exercícios, por si só, vai flexibilizando essas reações. Por isso, ele vai cedendo tanto a ansiedade como também o medo de não conseguir, o medo de não enfrentar. Foi o que eu fiz com ela, e ela conseguiu realmente se enfrentar, sair da cinta, soltar a mão e enfrentar aqueles padrões todos, né? Olha, uma coisinha que eu queria lembrar é que, às vezes, diante de um estímulo, o hipotálamo manda, ao mesmo tempo, para o córtex para tentar racionalizar, entender o estímulo, e manda para a amígdala. Às vezes, a resposta da amígdala antecede a capacidade de racionalização do córtex pré-frontal. Sim, então, aquele por isso esquema que, que eu às vezes, mostrei. a pessoa dispara uma reação, às vezes bate em alguém, às vezes depois fala, nossa, desculpa, eu tomei um susto. Ou seja, é exatamente esse reflexo que ele começa a bloquear na amígdala, ele começa a modificar o padrão de resposta da amígdala para aquele determinado estímulo que causava medo. É importante lembrar, é para aquele estímulo, ele ressensibiliza a amígdala para aquele estímulo. Paulinho Melo, se você quiser falar alguma coisa, é bem-vindo. Obrigado, Fernando. Tudo bem, Fernando? Oi. Parabéns pela tua aula, gostei bastante. Parabéns, Colasco, por essa nossa reunião, esse encontro. Eu queria entender uma coisa. Nós fazemos trabalho com estimulação magnética transcraniana, né, aumentando, inclusive, a sugestão, reduzindo a atividade do córtex pré-frontal. O que eu estou entendendo é que você reduz ou muda essa rotina de ações, né, de cunho neural no amigdaloide a partir de estímulo bilateral. E de alguma forma lembra até o MDR, né? Sim, lembra muito, lembra muito. Ok. Quando a informação chega na amígdala, a amígdala ela encaminha essa informação para o córtex órbito-frontal. E o córtex órbito-frontal é que dá a representação do significado do ponto de vista emocional. Quer dizer, quando a informação, veja se você concorda comigo, tá bom? Quando a informação ela circula pelo núcleo amigdaloide, nós temos um conjunto de respostas de ordem neural que ainda não tem um significado emocional. Na verdade, é um processamento dentro de um núcleo que encaminha essa informação para várias áreas desse sistema, tanto central quanto periférico, trazendo respostas somáticas, né? Então, isso lembra o marcador somático do Damasio, né? Quando essa informação alcança o córtex órbito-frontal e traz para nós essa informação de que isso está gerando uma taquicardia, uma palpitação, né? Resposta de caráter do aparelho digestório, ok? E a gente reconhece isso como medo. Ok. Quando você faz essa ativação bilateral, você consegue associar essa ativação com uma mudança de padrão no córtex singular anterior? O córtex singular anterior é que faz a grande jogada entre esse sistema límbico e esse córtex órbito-frontal. Você chegou a ler alguma coisa? Então, veja, você sabe que o córtex singular anterior, dentro das funções dele, para ser mais ativado, a própria meditação já ativa muito ele, né?
e ele passa a responder com mais altivez naquilo que ele tem como função, como controle dos comportamentos, a espera da recompensa, ou seja, a espera da recompensa significa dizer que diminui os impulsos. Na hora em que eu faço essa estimulação bilateral, eu faço para abrir a comunicação, ou seja, estimular os dois hemisférios nessa condição, porque não é só a estimulação visual, ela vai para a estimulação psicológica também, porque aí eu faço uso da sugestão hipnótica nesse momento. Então, dentro daquele planejamento com o fim já pré-estabelecido, eu vou fazer uso dessa abertura de comunicação bilateral, onde eu vou trabalhar simultaneamente a emoção que vem. É como o MDR. O MDR não traz a emoção, ele traz a emoção para ser trabalhado. Então, eu trago a emoção, mas ressignifico ao mesmo tempo. Então, eu vou criando condições aí de favorecer com que esse córtex pré-frontal ele se ative na proporção em que aquela memória emocional que ela vem das reações da amígdala cerebral, ela seja diminuída. Não sei se eu estou fazendo entender. Seja dessensibilizada, vamos dizer assim. A dessensibilização. Isso é uma dessensibilização. Que é a base da dessensibilização por movimentos oculares, também entra aí. E, aliás, a Magda está dizendo aqui, só para lembrar, hoje faz um ano que a Shapira morreu, né? Então, a gente, só para lembrar da grande Shapira, né? Mas, de qualquer maneira, existem também, né, Paulo? É que o Paulo é neurologista, gente. Então, o Paulo, ele enxerga algumas coisas que nós não conseguimos alcançar porque a nossa formação em neurociência não é tão completa como a dele. Mas o Paulo tem razão. A preocupação dele era se é que eu entendi, né, Paulo? Se era a amígdala que mexia com... Ou se era a amígdala que determinava ou que estimulava ou que eventualmente inibia a resposta do córtex pré-frontal. Eu não sei se era isso que você estava na dúvida, mas eu queria que você refalasse, quer dizer, dissesse o que você acha. Ok. Bom, eu gostei muito assim da colocação dele, quando ele vai tentar reabilitar um paciente que tem uma lesão estrutural, física, né, com lesão na medula, com já algumas sequelas, encurtamento de tendão, uma dificuldade na deambulação, ela jogava muita altura, né, na hora de deambular, até por conta da sequela, né, um acidente bastante infeliz, né, Fernando? Até dó, uma moça tão nova ter sofrido um acidente tão besta, uma situação tão besta. E aí, o que ele fez? O que eu estou entendendo? Ele promoveu uma reorganização do sistema funcional, principalmente no cloamidaloide, quando ele procura trabalhar medo, né? Também, Fernando, estou falando o que eu entendi, aí depois você me corrige se eu estiver errado, tá? Ele trabalhou, ele está reorganizando uma rotina, eu gostei muito desse termo, né? Nunca tinha me apropriar um pouco dele, mas dessa rotina de função neural, e núcleo amidaloide, retirando aquilo que, do ponto de vista fenomenológico, né, como resultado dessa função, a gente chama de medo. Aí eu falei, o que é medo? Medo é uma resposta fisiológica que toma conta do corpo inteiro, não está só aqui. Né? Aqui é só processamento neural, é processamento funcional, e o que ele está fazendo é reorganizando esse processo a nível da amígdala. Então, a minha dúvida foi a seguinte: bom, a gente sabe que esse processo passa pelo giro do símbolo, esse processo passa também pelo córtex órbito-frontal, que é o primeiro que recebe a informação e fala assim, bom, qual é o significado que essa informação, que ainda é uma informação bioelétrica, que chega na amígdala, vai ter. Então, ele vai dar uma representação emocional. Então, por exemplo, se essa representação fosse o odor, ou se fosse o paladar, ele diria para você se essa é uma função recompensadora ou se não é recompensadora. Devo me aproximar desse estímulo ou eu devo afastar desse estímulo? Se eu devo afastar, quando isso vai ganhando complexidade, a gente chama isso de medo. Então, eu me afasto daquilo que eu tenho medo, porque pode trazer risco à minha integridade física, biológica, e à minha integridade também das ideias que eu faço de mim mesmo, como o ego, né? A ideia que eu tenho de mim mesmo, a ideia que eu tenho dentro de uma relação qualquer,
ou seja, do meu reconhecimento social. Então, por medo, às vezes eu me afasto. Então, ele entrou dizendo assim, olha, eu promovo uma estimulação bilateral desse córtex, olhando para um lado, olhando para o outro, né, a coisa do pêndulo, né, está estimulando a área motora. E aí eu fiquei perguntando, eu falei assim, qual é o caminho que essa estimulação utiliza para facilitar essa reorganização, né? Ele está quebrando um padrão cortical que tem uma relação muito íntima com o sistema límbico, principalmente com o núcleo amidaloide, para organizar uma função a nível da amígdala. Me corrija. Bom, aí ele remetiu algumas outras questões. Por exemplo, na TMS, a gente sabe que se eu, durante 6 ou 10 dias, fizer estímulos de 10 Hz, 20 Hz, que são estímulos que aumentam a função dessa área que eu estou estimulando, desse módulo neural. Ou se eu usar estímulos inibitórios com menos de 1 Hz, 10 dias, se eu colocar esse indivíduo numa ressonância funcional, o cérebro vai continuar funcionando, esses módulos neurais que eu estimulei ou que eu inibi, vão continuar funcionando mesmo na ausência da estimulação magnética transcraniana na frequência que eu imputei ao cérebro. Tá. Então, se eu consigo fazer isso com o equipamento, eu estou entendendo que ele está fazendo isso sem o equipamento. Ele está usando, né, de um estímulo neural, aí a pergunta é, ele utiliza alguma frequência de estímulo? Porque se o indivíduo olha com rapidez, eu posso medir quantos hertz ele está utilizando para estimular essas duas áreas. Se ele vai mais lento, eu posso diminuir, dizer que ele está inibindo a função cortical. Não sei se você consegue entender. Se ele movimenta com muita rapidez, ele vai estar aumentando a estimulação. Se eu botar o sujeito na ressonância, imaginando que aconteça como na TMS, na Transcranial Magnetic Stimulation, você vai ver uma atividade neural com um aporte sanguíneo de oxigênio maior desses dois lados. Mas se ele usar um movimento lento dos olhos, ele vai ter um aporte menor. E aí, a mudança de ritmo, com que frequência vai olhar, deve surtir resultados diferentes no trabalho dele. E aí é lógico, né? Quem dá esse conteúdo, quem dá o conteúdo bioelétrico que vai gerar emoção é a amígdala. Quem recebe essa informação e distribui para o córtex, principalmente o órbito frontal, para dar uma representação do que isso significa, se é algo agradável ou desagradável a mim, é o córtex órbito frontal, né? E é o marcador somático. Então, a pergunta, na verdade, é a seguinte, essa ideia, né, que eu tive, né, coincide com aquilo que você pensou quando você desenvolveu a tua técnica? Você parou para pensar na frequência desse olhar? Que frequência, né, se é estimulatório, se é inibitório dentro do córtex, para fazer essa reprogramação da amígdala? Quando eu vou trabalhar, por exemplo, vou trabalhar com pessoas que trazem traumas, alguns traumas, eu utilizo uma frequência mais rápida para dessensibilizar. Quando eu vou ressignificar aquele trauma, eu vou diminuindo essa frequência. E às vezes até no final eu peço para ela fechar os olhos. E eu vou fazendo toques bilaterais para que ela movimente os olhos com os olhos fechados, mas de forma lenta. E aí é onde eu vou ressignificando o processo. No caso de pessoas que eu estou trabalhando com trauma, pessoas que eu estou trabalhando com transtornos de ansiedade. No caso de Gena, foi diferente, né? No caso dela, a gente trabalhou muito mais a questão da os movimentos bilaterais para poder suprimir alguns bloqueios. Mas o que prevaleceu no acompanhamento com ela foi trabalhos imagéticos mesmo. Não foi o bilateral, não. O bilateral eu uso realmente para trabalhar os transtornos de ansiedade. Ok. Obrigado mais uma vez, parabéns. Eu que agradeço, Paulo. Bom, gente, eu acho que já estamos satisfeitos. Tivemos uma aula de neurociência. Algumas partes são um pouco mais profundas, mais complexas, vamos dizer, para alguns. Outras são mais práticas e objetivas. Mas eu acho que esta é a ideia, né?
e a gente atingir todas as intenções, todas as expectativas. E como primeira reunião, quero dizer que nós tivemos hoje chegamos a 47 pessoas, tá certo? Eu acho que para uma primeira reunião que foi aberta há 3 dias atrás, nós tivemos uma boa assistência. E eu quero dizer para vocês o seguinte: como eu estou fazendo um teste, e eu tenho 1 mês de teste com esse Zoom nesse formato, eu vou fazer uma outra, e nós passamos 3 meses sem fazer reunião do grupo de estudos. Daqui a 15 dias, eu vou fazer uma outra reunião para aproveitar esse primeiro mês, fazer 2 reuniões com Zoom. Após isso, eu vou fazer a minha avaliação. Talvez eu mesmo vou me cadastrar no Zoom para para pagar um pouco, para que a gente não precise ficar interrompendo as reuniões e possa ter até 100 pessoas na sala, como hoje poderíamos ter. E vou avisar as pessoas com um pouco mais de antecedência também, né? De qualquer maneira, eu queria agradecer a todos e agradecer principalmente ao Fernando. E eu vou ver como é que ficou essa gravação, Fernando. E assim que tiver, ele grava em MP4, se eu não me engano. Quando estiver pronto, eu envio para você. O Paulo quer falar, mas antes de dar a palavra para o Paulo, eu também quero encerrar aqui. Eu queria dizer a vocês que eu pedi para o meu alter ego, aí você viu que tem o celular Osmar, eu pedi para ela fazer colocar o nome de todo mundo, quer dizer, ela fez um cadastro de todos que estiveram presentes, para que eu possa ir registrando isso, porque, afinal de contas, a reunião continua sendo uma atividade do setor de medicina comportamental do Departamento de Psicobiologia da Unifesp. Tá? Paulinho, pode falar e assim que você terminar, nós encerramos. Ok, eu agradeci o Fernando, eu queria agradecer você também, Osmar, pela iniciativa de ter montado o grupo. E a gente lá no GPEC, a gente já está fazendo as reuniões no Zoom já há algum tempo, todas as sextas-feiras. Funciona muito bem. Eu comprei por 1 ano, né? Compra porque vale muito a pena. Daqui a pouco você está dominando isso tudo com os microfones, não vai ter mais barulho, não vai ter mais nada, e vai ficar bem legal. Então, parabéns. Pode comprar, para que, e se precisar de alguma ajuda também, a gente está à tua disposição com relação a isso. De repente, você bota um co-hoster que fica desligando o microfone e não fica nenhum ruído para quem está dando aula. Mas ficou muito legal, ficou muito bom. A aula do Fernando é 10. Parabéns para você também. Eu vou pedir só para você, se fizer as reuniões, mas não fazer de sexta-feira, tá bom? Porque sexta-feira a gente já tem a reunião lá e eu não vou poder participar. Então, outro dia, faz na terça-feira, na quarta. Então, eu vou manter a terça-feira para manter o tônus, que era do grupo de estudos de hipnose, né? Então, obrigado. Nós vamos manter esse horário. Gente, obrigado a todos. Um abraço a todos. Até logo. Obrigado.